tudo bem. O alerta crente cumprimenta a todos com a paz de nosso Deus. Amém. Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo. Parte 1. Este livro é o segundo do Velho Testamento, com 40 capítulos. Traduzido e corrigido por João Ferreira de Almeida. Capítulo 1. Este capítulo contém 22 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 22. Os descendentes de Jacó no Egito. 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. 2. Rubem, Simeão, Levi e Judá. 3. Isacar, Zebulon e Benjamim. 4. Dan, Naftali, Gade e Azer. 5. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. 7. Os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. 8. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. 10. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. 14. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra, Puá. 16. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas, se for filha, então, viva. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. 22. Então, ordenou Faraó a todo em seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. Este capítulo contém 25 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 25. O nascimento de Moisés. 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. 4. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. 6. E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus este. 7. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? 8. E a filha de Faraó disse-lhe: vai.
E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. 10. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou a seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. 12. E olhou a uma e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu na areia. 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? 14. O qual disse: quem te tem imposto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. 18. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? 19. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. E também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. 20. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zipora. 22. A qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. 23. E aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Capítulo 3. Este capítulo contém 22 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 22. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. 4. E, vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. 5. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que sai no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou. Ou que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. 15. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. 16. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. 17. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Hiteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz. E irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir. 21. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. E despojareis ao Egito. Capítulo 4. Este capítulo contém 31 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 31. Deus concede poderes a Moisés. 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. 2. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? Ele disse: Uma vara. 3. Ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. 4. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 6. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E, tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. 7. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois, tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. 4. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 6. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E, tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. 7. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois, tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. 8. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. 9.
E, se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. 10. Então, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que venho falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. 13. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que lhe falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro. E, vendo-te, se alegrará em seu coração. 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. 16. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. 18. Então foi-se Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que venham posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. 23. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. 25. Então Zipora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. 26. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés, ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. 28. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. 31. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Este capítulo contém 23 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 23. Moisés e Arão falam a Faraó. 1. E, depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. 3. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre-nos com pestilência ou com espada. 4. Então disse-lhes o rei do Egito:
Moisés e Arão, porque fazeis cessar o povo das suas obras. Ide a vossas cargas. 5. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vossos fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos cesatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. 11. E de vós mesmos, e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restou-lhe um lugar de palha. 13. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Porque não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes. 15. Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados. Porém o teu povo tem a culpa. 17. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Por isso, dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. 18. Ide, pois, agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. 19. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. 20. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. 21. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? 23. Porque, desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo. E, de nenhuma maneira, livraste o teu povo. Capítulo 6. Este capítulo contém 30 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 30. 1. Então, disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque, por mão poderosa, os deixará ir. Sim, por mão poderosa, os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. 3. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. 4. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 8.
E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 11. Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. 13. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. 14. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. 15. E os filhos de Simeão, Jemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. 17. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. 18. E os filhos de Coate, Arão, Isar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. 19. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. 21. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg, e Zicri. 22. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafá, e Citri. 23. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. 24. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. 25. E Eleazar, filho de Arão, tomou para se por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. 26. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. 27. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. 28. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. 29. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Disse a Faraó, rei do Egito: Tudo quanto eu te digo a ti. 30. Então, disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Este capítulo contém 25 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 25. 1. Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. 5. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. 6. Então, fez assim Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7.
E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão, da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: 9. Quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. 15. Vai pela manhã a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. 16. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. 17. Assim disse o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. 18. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tome sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. 24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. 25. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. Este capítulo contém 32 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 32. A praga das rãs. 1. Depois, disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim disse o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. E, se recusares, deixa-o ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. 3. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. 4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. 6. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. 7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 8. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor, e tira as rãs de mim e do meu povo.
Depois, deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. 9. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar os rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. 10. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. 11. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo. Somente ficarão no rio. 12. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. 14. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. 17. E fizeram assim. Porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. 19. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa-me do meu povo, para que me sirva. 21. Porque, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. E, naquele dia, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. 23. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. 24. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. 26. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. 28. Então disse Faraó: Deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. 29. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. 30. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Este capítulo contém 35 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 35. A praga da peste nos animais. 1. Depois, o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor:
o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. Porque, se recusares, deixa-los ir e ainda por força os detiveres. 3. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. 6. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel, não morreu nenhum. 7. E Faraó enviou a ver, e eis que, do gado de Israel, não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhou para o céu diante dos olhos de Faraó. 9. E tornar-se-á em palmeúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. 10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu. E tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. 15. Porque agora tenho estendido a mão, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. 16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 17. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir. 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. 19. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, o saraiva cairá sobre eles, e morrerão. 20. Quem, dos servos de Faraó, temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo, ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. 29. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. O
os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho, na cana. 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. 33. Saiu, pois, Moisés de Faraó, da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. 34. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, continuou a pecar. E agravou o seu coração, ele e os seus servos. 35. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Este capítulo contém 29 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículo 29. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. 1. Depois, disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles. 2. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. 3. Assim, foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 4. Porque, se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. 5. E cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. 6. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído. 8. Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? 9. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. 10. Então, ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que é mal diante da vossa face. 11. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. 12. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. 13. Então, estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. 14. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. 16. Então, Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. 17. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez e que oreis ao Senhor,
vosso Deus, que deu de mim somente esta morte. 18. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. 19. Então, o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. 21. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. 24. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhum unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá.